Graça e paz, queridos. Como diz o hino, esta é a nossa bendita hora de oração. Momento em que todos nos encontramos na presença de Deus. E eu quero, antes de apresentar os pedidos, lembrá-lo que o próximo domingo é o primeiro domingo do mês, o dia da generosidade. Só para lembrá-lo que é aquele dia que a gente reserva para trazermos produtos para a cesta básica para ajudarmos os mais necessitados. Então agora eu vou apresentar os nossos motivos de oração, ok, irmãos? A Terezinha faz aqui vários pedidos. Ela agradece a Deus pelo cuidado e proteção dele para com todos nós. Ela pede oração pelo senhor Rubens, que está tratando de um câncer no pâncreas. E ele já foi desenganado pelos médicos, mas nós cremos que Deus tem a última palavra em tudo. A Terezinha também pede oração pela vida profissional do Gustavo, seu filho. A jornada de trabalho dele foi reduzida e um dia só por semana ele está trabalhando. E a esposa está em casa sem salário. Então, que Deus conserve os empregos desses queridos da Terezinha, do Gustavo e da sua nora. Eu gostaria de lembrar os irmãos de continuarem orando pelo Luiz Barreto. Eu estive falando com ele nesta tarde e ele estava me contando o drama, né, do funeral pela morte do seu cunhado. Ele estava me dizendo que o médico fez uma concessão para que a esposa e o filho pudessem olhar o corpo ali. E depois foi rapidamente para o sepultamento, não houve oportunidade nem sequer de se fazer uma oração, uma fila de carros no cemitério de Vila Formosa, carros funerários, 2 caixões por carro. Então é uma situação muito dramática, impactante na vida da família. Vamos estar orando pela irmã do Luiz e todos os familiares, que Deus esteja confortando e consolando estes corações. Também estive falando com a Ana e ela estava me dizendo que nesta terça-feira o Eliel não passou bem, não está conseguindo comer, ele está com uma sonda e só vai poder tirá-la provavelmente no dia 15. Então estejamos orando pelo Eliel, orando pela Ana, para que ela tenha forças nesta situação. Também hoje, nesta terça-feira, eu estive conversando com a Maria Antônia e ela pediu que estivéssemos orando especialmente pelo Gioia, que tem problemas nas pernas, a perna muito inchada, mas num período como este, as pessoas têm até medo de irem ao médico. Então vamos estar orando por este casal e por toda a família tão querida por todos nós. A Karina Castellano, a Karina é nora da Cleusa do Gomes. Eu tive o privilégio de participar da cerimônia ali de casamento deles. E a Karina gostaria de pedir oração para que Deus guarde o seu emprego e que também ajude o seu marido para que tudo volte a normal, para ele voltar a trabalhar. Deus te abençoe, Karina. O Rogério Bispo, ele pede oração, agradecendo pelo resultado dos exames. Ele fez um check-up e ele estava muito preocupado com a alteração na sua tireoide
mas com a graça de Deus deu tudo bem, ele nem vai precisar tomar remédio e nem vai precisar fazer cirurgia, né? Então o restante está tudo bem, o Rogério está 0 bala. Parabéns, e nós agradecemos a Deus por isso. A Selma Carvalho, ela está pedindo oração pelo Jorge. Ele está com câncer no pâncreas e no fígado. Que Deus tenha misericórdia. Ela pede também pela família, da família do Sr. Jorge, e que Deus possa estar dando direção para toda esta situação. A Elisa Artuso agradece ao Senhor que até aqui tem lhe sustentado. O André e a Luciana querem agradecer porque ontem, terça-feira, dia 2, eles completaram 1 mês de casamento. Parabéns! Este casamento para mim é um casamento histórico porque foi o primeiro casamento virtual que eu fiz na minha vida. Então, mas estamos muito felizes porque o casal está muito feliz, que Deus esteja abençoando você, viu, Luciana? Abençoando você, André. A Aldenira agradece a Deus pela vida da Amanda, que ontem completou mais um aninho de vida. Ela pede oração pelas pessoas enlutadas, porque só Deus, na sua infinita misericórdia, pode nos guardar. E ela quer pedir também oração pela família de Fernando Paim, que faleceu a semana passada. Era o pai de um sobrinho da Aldenira, né? Que Deus possa estar confortando estes corações. O Curtinites e Sônia agradecem pela provisão diária nesses dias de isolamento, pedem oração pela dona Ruth, mãe da nora do casal, né? A nora se chama Thaís, e também estão pedindo pela saúde do Eliel. A Débora Correia, um abraço, Débora, Edércio, eles pedem oração pela irmã Maria Helena, da igreja lá de Mauá. Ela está internada com a Covid. A Maria Luísa pede que estejamos orando pelos nossos governantes, né? E ela aqui diz que este mundo governamental está parecendo uma torre de Babel. São palavras da Maria Luísa, que Deus os ajude a trabalharem com união, com sabedoria. A irmã Eunice, e ela está agradecendo a Deus por ter nos guardado até aqui, e pedir a Deus que Deus continue nos abençoando e guardando a todos nós. Um abraço para a irmã Eunice e para o irmão Jefferson. O Edson Dagnoni, ele está pedindo oração por Ivona. Ela está com uma gripe muito forte, mas está receando, está com Covid. Deus acalme seu coração, não se preocupe, todos nós passamos por momentos como este. A Márcia Pascoal gostaria de pedir oração pela sua família, pelos seus pais e pelos seus irmãos. A Valéria Ribeiro está pedindo oração pelo Toquio. Toquio é primo da Valéria, ele foi nosso padrinho de casamento e ele tem um câncer já bastante avançado e ele já nem consegue mais levantar da cama. Que Deus esteja abençoando o Toquio e abençoando a família. E a Cristiane Gomes está nos dando aqui uma boa notícia. Ela, como os irmãos sabem, a Cristiane trabalha no hospital de Vila Alpina como enfermeira e ela está agradecendo a Deus
pela diminuição de pacientes com sintomas da Covid. Então, está diminuindo o número de internados positivos. E ela diz aqui, estamos com quase o pronto-socorro todo vazio. Isso é uma bênção. Hoje haviam apenas 4 pacientes internados no pronto-socorro, sendo 2 positivos, 2 negativos. Já chegaram a ter 45 internados com suspeitas de Covid positivo. Então, 4 é uma grande vitória. Obrigado, Cristiane, por esta boa notícia, que nos enche de esperança e que Deus esteja te guardando de todo o mal aí onde você está. Vamos nos lembrar também dos aniversariantes da semana. Ontem foi o aniversário da nossa irmã Marilene Gomediano. Ela não está bem de saúde, mas está muito difícil o hospital. Ela quase toda semana ela vai ao hospital. Esteja orando pela irmã Gomediano. A Wanda Siqueira hoje está completando aniversário. Deus abençoe a Wanda Siqueira Maia. Amanhã é aniversário da Alanis Mantuani. Deus esteja abençoando esta jovem. E no dia 5 é o aniversário da Manuela Valarini Pascoal. É uma jovem, uma criança, filha da Márcia. Que Deus cuide desta criança, que ela cresça sempre em sabedoria e graça. Então, nós vamos ter uma música e em seguida nós vamos estar orando. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que
que sou, o que vier a ser, e temos-te, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego-te, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Antes de orar, eu quero citar uma frase que estava lendo hoje de um pregador e escritor chamado John Bunyan. John Bunyan escreveu um livro que é um dos clássicos da literatura cristã, intitulado O Peregrino. E olha só uma das suas frases: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Talvez você já tenha tido essa experiência de orar com palavras, mas sem coração. É aquela oração que a gente costuma dizer assim, que não passou nem do teto. Aquela oração religiosa, aquela oração formal, aquela oração que é mais uma conversa, um discurso, do que um diálogo. Orar é conversar com Deus. A oração é um encontro. Nós nos colocamos diante de um Deus que é Espírito e que está atento às nossas orações. Então, não ore sem coração, não ore sem desejo, não ore sem fé, não ore por rotina. E se você tem esta dificuldade, diga assim: Senhor, ajuda-me a orar com o fundo da minha alma. Então, este é o momento em que nós oramos uns pelos outros. Eu vou orar daqui, mas eu gostaria que você também estivesse em oração, colocando aqueles pedidos dos quais você se lembrar e se lembrará porque ele chamou a atenção. A oração do justo tem muito poder, então a minha oração tem muito poder, a sua oração tem muito poder. Vamos orar todos juntos? Feche os seus olhos, abra seu coração, ore com as profundezas do seu ser. Oremos então. Pai querido, muito obrigado, porque nós podemos estar mais uma vez na tua presença e como povo de Deus nos reunimos diante do Senhor. Te agradecemos mais uma vez pelo recurso da oração. É uma bênção, Pai, que o Senhor nos concedeu, podermos nos aproximar de Ti, apresentando-Te as nossas gratidões, apresentando, Senhor, os nossos problemas, apresentando as nossas necessidades e as necessidades daqueles que nos rodeiam, daqueles que estão passando por momentos de tanta dificuldade. Pai querido, nós tivemos aqui motivos por pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que estão enlutadas, enfrentando um trauma grande neste momento. Ó Pai, estende a tua mão. Ó Pai, dando conforto, dando forças, dando ânimo para essas vidas. Temos pessoas, ó Deus, que estão hospitalizadas, algumas até desenganadas, ó Deus. Ó Senhor, que nesse instante o Senhor se faça presente e forte nessas vidas. Ó Pai, que Tu possas Te revelar a essas pessoas e, ó Deus, acalmar, minorar as dores, ó Pai. Ó Pai querido, sê, ó Pai, com aqueles que estão fazendo aniversário.
Pai querido, que o Senhor esteja abençoando estas vidas, que elas possam ser uma bênção e possam continuar sendo, ó Pai, um instrumento nas tuas mãos. Visita a Marilene, cuidando da sua saúde. Visita, Senhor, a Wanda. Visita, Senhor, a Alanis, ó Deus, tu sabes. Visita aquela criança, ó Pai, que o Senhor esteja guardando e que ela possa crescer em sabedoria e em graça, Senhor. Eu te peço também, abençoa o Eliel. Tu sabes que ele está passando por um momento difícil, mas que o Senhor possa guardá-lo, que o Senhor possa abençoá-lo, juntamente com a Ana, dando paciência, dando-lhe forças para fazer, Senhor, aquilo que precisa ser feito. Até o que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor tem nos guardado. Muito obrigado, ó Pai, pelo relatório que a Cristiane nos passou, falando, Senhor, do número que diminuiu tão drasticamente ali no hospital de Vila Alpina. Ó Pai, continua nos guardando, abençoa, Senhor, aquele hospital, abençoa todos os médicos, as enfermeiras, guardando essas vidas para a honra e glória do Teu nome. Ó Pai querido, eu também te peço pelo emprego, ó Pai, das pessoas que estão precisando, Senhor, do seu sustento. Visita a Karina, visita o esposo da Karina, Pai, visita o Gustavo, visita a esposa do Gustavo e todos aqueles que estão enfrentando dificuldades no seu emprego, ó Pai. Tenha misericórdia também daqueles que estão desempregados. Ó Deus de amor, que Tu sejas com o nosso país, que Tu, Senhor, possa de uma forma extraordinária promover, ó Pai, união entre aqueles que têm que decidir, que possa haver entendimento, que possa haver sabedoria para a honra e glória do Teu nome. Abençoa o Teu povo, meu Deus, que está participando deste culto, que está orando comigo agora. Ó Pai, que a Tua graça, a Tua bênção seja sobre cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ter um coração agradecido é dom de Deus. Devolver a Ele o que Ele mesmo me deu. Amar a igreja e ajudar ela a crescer é o mínimo que eu posso fazer. Recebe, Senhor, o meu dízimo. É de coração que venho te entregar o fruto do meu trabalho no Teu altar. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor. Tudo bom com vocês? Que saudade, né? É muito bom a gente estar mais uma vez reunidos na presença de Deus, né? Esse Deus tão maravilhoso que nos tem proporcionado momentos como esse, que apesar de tantas incertezas, né? De um contexto tão complicado, Ele nos permite congregar, né? A verdadeira igreja somos nós, né? E a gente se sente cada vez mais junto, mesmo que pelas tecnologias, né? Mesmo que de uma maneira virtual, mas nunca separados, mas sempre juntos em espírito, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela oportunidade de estar podendo falar, ministrar na igreja, onde o pastor Silvio, meu professor também, tem dado oportunidade tanto para mim como para o Gui, né, para Eliana e para tantos irmãos aí que gostam, né, e querem participar da obra, né. Eu louvo a Deus porque eu não sou mais capaz, eu não tenho toda a sabedoria do pastor Silvio, né? Eu não tenho também o vernáculo, né? Toda a eloquência do Guilherme e também nem o jeito todo especial e didático da Eliana, mas eu tenho o meu jeito, o meu sotaque, né? A minha voz até é engraçada, mas o mais importante é que eu falo
assim como eles, a palavra de Deus. E essa sim você deve dar atenção, né? Eu te peço para que nesse momento você esteja atento à palavra, né? Você esteja aí focado com o que o Senhor vai falar através da palavra, não na minha pessoa, né? Porque eu sou falho, assim como você. E eu sei que Deus usa maneiras diferentes, pessoas diferentes também, para falarem da palavra dele, que se renova a cada manhã, né? Então, de um jeito que, como é o Espírito Santo que fala, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai ser abençoado assim como eu já estou sendo, né? Eu quero, assim, pedir para que você abra a sua Bíblia em Romanos 12, né? No capítulo 12, versículo 9. A gente vai meditar do versículo 9 até o versículo 21, né? Eu vou fazer aqui uma breve reflexão com você. Apesar de eu conhecer um pouco as regras da hermenêutica, né? As regras da interpretação do texto, né? Por ter estudado um pouquinho com vocês até e ter feito seminário, né, de teologia e tudo mais, eu sei que a exposição da palavra do Senhor, ela é séria, ela tem regras e tudo mais, mas eu sei que acima de tudo é o Espírito Santo quem fala. E é por isso que antes da gente ler, a gente vai ter uma pequena palavra de oração, tá bom? Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças pela tua infinita bondade e misericórdia que nos tem trazido até este momento que podemos parar para poder ler, refletir, meditar e pôr em prática aquilo que o Senhor nos tem falado através das Santas Escrituras, meu Pai. Que nesta hora não seja eu, mas seja teu Espírito Santo movendo, meu Pai, os corações, para que assim como aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, fale com o coração da toda a igreja, meu Pai, e para que a sua mensagem seja viva e eficaz, alcance, meu Pai, o resultado para o qual ela foi designada. Eu te louvo e já te agradeço por isso, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. O tema da nossa pregação vai ser enfrentando a crise com amor, ou enfrentando as situações da vida, né, em amor, tá bom? Vamos lá. Romanos 12, a minha versão da Bíblia é NVI, tá? Mas você vai entender, tá bem claro. Eu gosto também dessa versão. Versículo 9. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e choram com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Um tema bem propício, né? Principalmente nessa época complicada que a gente tem vivido. Eu, no auge dos meus 46, quase 47 anos, nunca tinha passado assim como
maioria, boa parte de vocês, acredito, né? Todos vocês, por uma situação tão diferente como essa, né? Tão assustadora, tão angustiante como essa que a gente tem vivido. Desde o começo disso tudo, a gente tem só vivido momentos de incerteza, sem saber de onde vem, para onde vai e como vai ficar. E só as questões mais complicadas vêm da cabeça. E principalmente nós, que sempre procuramos pregar o amor, né? Pregar a coerência, né? Os bons princípios, né? Os costumes sadios, temos nos visto em situações realmente complicadas, né? Eu estava vendo aí esses dias que tem aumentado o número de pessoas, dos casais que brigam por estarem confinados na mesma casa, né? Muitos não se suportam mais, né? Não se aguentam mais, principalmente casais, né? Mas também tem a questão de filhos que não aguentam os pais, pais que não aguentam os filhos, os avós que não aguentam os netos e assim por diante. Isso é muito difícil mesmo, né? Mas como eu sempre gosto de falar, você vai se lembrar disso, né? Que a gente tem que viver o culto a todo momento, né? Viver lá na igreja, cantando, abraçando os irmãos, ouvindo aquela palavra, né? E saindo abraçando todo mundo lá na igreja, é tão gostoso, né? Mas aí da porta para fora, você vai pegar o seu carro, vai vir pegar um trânsito, né? Se você não realmente vive o culto a todo momento, vai ser complicado você conseguir, né, praticar aquilo que você ouviu lá dentro da igreja, né? E principalmente convivendo em casa, né? E assim, começando aqui pelo versículo 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Eu tenho procurado, na minha vida toda, né? Sempre olhar as coisas pelo lado bom. Tenho vários testemunhos em questão de procedimentos, vamos dizer assim, né? Situações em que era para mim ter ficado furioso, triste, abatido, chateado. Claro, essas situações não faltam, né? Mas eu sempre procurei, assim como eu aprendi desde pequenininho lá na escola dominical, que a gente deveria ser como Cristo, né? O pequeno Cristo, né? O que será que Jesus Cristo faria se estivesse no meu lugar? Eu sempre procurei observar isso. Mas vamos ver aqui conforme o conselho de Paulo, né? É o seguinte, Romanos, ela é uma das cartas mais teológicas que tem, né? Mais difíceis de ser abordada por causa dessa profundidade. Mas é tão prático, né? Isso que a gente tem. Por exemplo, o amor deve ser sincero. Se o amor não é sincero, se é falsidade, se é mera demagogia, né? Para que serve então a gente dizer que ama nosso irmão, sendo que Deus sabe do nosso coração, né? Deus sabe daquilo que passa no nosso interior. Se você se lembra, né? Sincero, a raiz vem da palavra sem máscara, né? É uma coisa pura, uma coisa íntegra, né? Que não dá para disfarçar. Você realmente deve ser sincera, né? Você deve ser aquilo que você é. O seu amor, aliás, o seu amor, se você procurar a meditar no capítulo 12 de Romanos todo, você vai ver que esse amor vem de Deus. A nossa estrutura, por causa do pecado, foi totalmente contaminada, deturpada, né? Mas quando a gente renovou a nossa mente em Cristo, como diz lá nos primeiros versículos desse mesmo capítulo, se a gente consegue transformar a nossa mente numa geração que tem se comportado tão longe de Deus, né? Se a gente consegue procurar deixar os valores mundanos e observar a palavra de Deus, a gente vai conseguir fazer isso. Porque Deus é amor. E se a gente é filho de Deus, nós devemos ter o DNA dele, né? Nós devemos nos parecer com ele, né? Eu me lembro até
que a gente sempre fala, né? Abraça seu irmão, né? Fala para ele que você o ama, né? Isso, queridos, é mais do que você fazer, é você viver o amor, né? Eu me lembro que uma vez eu vindo de um culto, eu tomei uma fechada, né? E o meu filho, o Felipe, que na época tinha uns seus 7, 8 anos, né? Ele viu que eu fiquei bravo com a pessoa que me fechou, né? Eu ainda abri o vidro, não xinguei nem nada, mas eu ia falar alguma coisa, né? Pro outro motorista. E eu só olhei pro outro motorista e eu ouvi o Felipe falando atrás, no banco de trás. Irmão, olha o amor que você pregou lá na frente. E eu olhei pra ele assim com todo o amor, com toda a paciência do mundo e falei: filho, você fica quieto aí também, senão eu vou ser obrigado a exercer o amor aqui dentro do carro com você também, né? Mas graças a Deus, Deus é misericordioso para comigo e para com ele, e essas palavras dele me fizeram voltar à razão, e eu não fiz nada demais, né? Deixei passar aquela situação. Mas realmente a gente deve, assim como continua o versículo, né, ter um amor sincero. Realmente preservar aquilo. Irmãos, mais do que nunca, eu tenho convivido aqui em casa com os meus pais, né? O Felipe saindo para trabalhar ainda, tomando todos os cuidados, né? Mas convivendo com os meus pais, com a minha filha. Isso é muito bom, a gente ter tempo para poder. Eles veem, né, mais a gente, apesar de eu estar trabalhando em casa, eles veem a minha atitude perante as situações do dia a dia, né? Eu, muitas vezes, por causa do calor da batalha do meu serviço, fico meio chateado, meio angustiado, assim, mas eu sempre procurei preservar a serenidade, né, e observar os valores a qual eu fui ensinado desde pequeno, né, e isso não é porque eu sou bonzinho, mas é porque Deus é bom, né, ter me feito voltar à razão, né. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom, né. Eu tenho procurado, principalmente, deixado de ver muitas notícias, muitas reportagens que têm passado aí, né, que só nos deixam, como eu falei no começo, mais angustiados, tristes, revoltados, chateados, depressivos, deprimidos, né, e ansiosos, né, preocupados. E eu tenho procurado encher a minha mente com a palavra de Deus, com leitura de livros bons, né, boa música também, né, e isso dá um bom resultado, né. A gente procura valorizar mais as coisas boas, né. Como o pastor pregou no domingo último aí, né, que a gente deve se apegar com as coisas boas, né, porque a gente vai se apegar nessas situações, né. Aquele versículo que ele fala, né, no mais, né, de Filipenses, né, tudo que é puro, honesto, de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai, né, procurar realmente ocupar nossa mente com as coisas boas, né, para também não deixar ficar alimentando o nosso coração com tragédia, com coisas, com notícias ruins, né. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, né. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, né? Sempre estar preocupados, irmãos, no reino, né? Sempre estar entendendo que a gente foi chamado para algo maior. A gente está ensaiando, né? Eu gosto de falar isso. A gente está ensaiando para um dia que vai ser tudo perfeito. Mas enquanto isso não chega, vamos praticando aqui, né? Porque a gente foi feito para isso, para as boas obras, não é verdade? Né? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, né? Por mais que as situações, que as notícias, que as ocasiões se apresentem como negativas, querendo tirar o brilho da vida, né? O colorido da vida, né? Vamos procurar ser fervorosos no espírito, isto é, né? Ser cheios de Deus. Só quem tem uma mente renovada mesmo consegue olhar para esse lado e viver. É daí que a gente consegue perceber se realmente a gente está
né? Apesar de sermos falhos, irmãos, ninguém é perfeito. Mas se a gente tá procurando fazer por onde, a gente vai conseguir, né? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Né? Olha só, a gente tem feito cada vez mais, né? Mas principalmente em família, momentos em que a gente se reúne para orar, que a gente se reúne também para agradecer a Deus, para cultuar em família, mas sempre intercedendo um pelos outros. Queridos, que diferença faz essa intercessão, né? Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, né? Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Muitos de nós têm visto, muitas pessoas que agora precisam, né? A gente tem a oportunidade aí de contribuir com famílias que estão carentes, né? Tanto da nossa comunidade, mas também como a gente vem recebendo notícias, né? Tantos vêm pedir pra gente ajuda. É o momento de a gente exercer, né? Mesmo a gente não tendo muito, a gente pode dividir, né? Graças a Deus, queridos, eu já participei de distribuição de alimentos em alguns lugares, distribuição de roupas. Eu já fui em algumas famílias ali perto do Rodoanel também, uma família numa comunidade de refugiados do Congo. Meu Deus do céu, como eu vi ali que eu muitas vezes reclamo de barriga cheia, né? Meus filhos que têm acesso a coisas boas, coisas que eu não tive, né? A melhor a tecnologia e tudo mais. Eu falo para eles, né, darem valor, porque muitos estão sofrendo, muitos não têm 10% daquilo que a gente tem. Então, é por isso que a gente tem que procurar ser generoso, né? Para praticar também a hospitalidade para esses irmãos precisando de apoio nosso, né? Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe, não os amaldiçoe. Queridos, essa semana que passou, teve aquele caso muito triste lá nos Estados Unidos, né? Do George Floyd, aquele rapaz negro da minha idade, que acabou sendo vítima ali de um abuso de autoridade, uma abordagem totalmente desastrosa, que está causando tanto caos, né? Mas que revela o que a gente tem visto aí. Eu vou ser sincero para vocês, eu sou moreninho, né? Sou negro, mas por ter crescido numa comunidade onde não tinha esse tipo de divisão, né? Na escola a gente brincava com isso, né? E em casa também, na igreja também. Eu cresci no meio de pessoas branquinhas de olhos azuis, de pessoas siamesas, de pessoas até de pele vermelha, de índio mesmo, né? De pessoas ruivas, de orientais, né? Tantos, pra gente ter problema nenhum. Tanto que eu me casei com quem? Com a Sarinha, que é branquinha, né? Ela não tem os olhos azuis, mas quase verde o dela. Mas os irmãos dela têm. E pra mim isso sempre foi normal. Mas acreditem vocês que eu sofri preconceito por causa disso, né? Tem gente que não sei, não suporta esse tipo de situação, de relacionamento. Eu não sei o que se passa na cabeça do ser humano. Mas eu vi até uma frase do Will Smith falando, né? Que não é que o racismo está aumentando. Ele está apenas sendo filmado agora, né? E é muito triste. Por mais que eu fique chateado com essas coisas, muito revoltado por essas questões, né? Eu tento pedir para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Porque um dia vão saber, com certeza, que o caráter do homem não é validado pela cor da sua pele, né? A estrutura de um homem não pode ser medida pela diferença racial. Onde já se viu isso, né? Eu nunca tive problema em estudar, irmãos, trabalhar. Eu fui correr atrás dos meus estudos, do meu trabalho, e através, claro, da bondade de Deus que eu consegui tudo, né? Mas foi dos meus esforços. Eu não fiquei me vitimizando, porque eu vi que existe sim preconceito na sociedade,
Mas eu não me mitivizei por causa disso. Eu fui à luta. E hoje eu sou grato a Deus por isso, né? Mas eu sei que tem bastante gente, inclusive um dos meus amigos, né, que é filósofo, inclusive, falou para mim que tem muitos negros que iriam me condenar hoje porque eu casei com uma branca, né? Mas para mim não tem problema nenhum. Eu estava, aliás, essa semana lendo um relato de Viktor Frankl, um austríaco judeu, né, como sofreram, né? Se a gente for ver, irmãos, na humanidade, várias nações, vários tipos de povos, né, sofreram esses tipos de discriminação, né, essa segregação. E eu estava vendo na vida de Viktor Frankl, depois, se você puder consultar a biografia deste, que foi um dos grandes nomes, né, da psicologia, psicanálise, né, desenvolveu vários estudos contra o suicídio, né, lá na época do nazismo e tudo mais. Ele, uma pessoa piedosa, conseguiu vencer, mas foi tanto sofrimento que ele passou. E uma das frases que me chamou a atenção foi que o pensamento dele pode ser resumido assim: você busca sentido na vida quando você se ocupa em fazer algumas coisas, se ocupa com algo, né? Você procura vivenciar ou se relacionar com amor ou com algum valor, e também você tem sentido na vida através do sofrimento. Ele perdeu a esposa, meses de casado, a mãe e a irmã, assim, num campo de concentração, nunca mais pôde ver porque elas foram separadas dele, né? Perdeu seu pai também, e mesmo assim ele superou tudo, conseguiu vencer, passou por 4 campos de concentração diferentes lá dentro do nazismo, né? E ele conseguiu vencer tudo isso procurando dar valor à vida, né? Procurando buscar sentido em lutar pela vida, lutar pelo que é bom, né? Em meio a tanto sofrimento, ele conseguiu vencer. Tem pessoas que a gente parece que vieram aqui para a Terra só para sofrer, né? Mas a gente entende que nós somos chamados para fazer diferença e tirar de todas as situações lições que nos motivem, nos influenciem a sermos melhores pessoas, né? E não amaldiçoar, como a gente viu aqui, né? Não, apesar de a gente não poder ser imparcial, não poder se conformar, né? A gente procurar com zelo, com amor, reagir a essas situações, né? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios em seus próprios olhos. Aos seus próprios olhos, né? Que a gente tem que ter empatia, isso é evidente, né? Que a gente tem que exercer, como a gente sempre canta, né? A gente gosta daquele versículo lá de Romanos, inclusive, né? Também, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Como a gente aprendeu que todas as coisas cooperam para que a gente se pareça mais com Cristo, né? E que, né, tendo uma mesma atitude uns para com os outros, não sendo orgulhosos, né? Mas estejam sempre dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Tem gente que, por ser um pouco mais estudado, né, por ter diplomas, ou por ter títulos, né, por poder, por ter condição financeira boa, gosta de se destacar, pensar que ele, né, é uma pessoa que tem que andar com pessoas diferentes. E, queridos, a gente sabe que tudo isso não é nada. A gente tem visto, inclusive, né, que esse vírus tão pequenininho tem deixado a humanidade por igual, né?
por igual. É interessante a gente ver isso, né, irmãos? Olha só que coisa. Tanta tecnologia, né? O homem chegou lá, essa semana a gente viu, né? A SpaceX mandou mais uma tripulação lá, né? Para a estação espacial. Foi filmado, eu assisti umas partes lá online, né? Da decolagem do foguete e tudo mais, da cápsula se acoplando a ISS. Que tecnologia, que formidável, né? E o vírus matando aqui, né? Uma coisa não tem a ver com a outra. A gente está num mundo todo tecnológico e não consegue vencer um vírus, né? O vírus deixou todo mundo igual. Quem conhece, quem não conhece, quem é rico, quem é pobre, né? Quem mora nos palácios, quem mora na favela, né? Tá todo mundo igual. E é por isso que a gente tem que ser, como a gente fala, né? Humilde, né, queridos? Eu gosto muito, por exemplo, do pastor lá da igreja, né, o pastor Carlos Vailate. Ele é doutor em hebraísmo, né? Ele é bem cotado aí no mundo teológico, né? Mas ele é uma pessoa, assim, como eu. Se você for conversar com ele conversa com todo mundo de igual para igual, como se estivesse falando com a mãe dele. Ele fala com uma criança, com um filho, com um senhor, com idade. E é assim, isso eu acredito que é a postura que a gente tem que realmente ter quando a gente se é que de fato a gente tem o caráter de Cristo, né? Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam o possível para viver em paz com todos. Olha só. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha, queridos, num tempo de tanta polaridade, né? Principalmente política, ideológica, né? Tanta gente falando tanta coisa aí, todo mundo é político, né? Todo mundo é técnico, né? De futebol, né? Todo mundo é especialista na área da saúde. Mas não me leve a mal, queridos. Vamos... não estou falando para você ser um isentão, mas... vamos vamos exercer sobriedade, né? Segundo aquilo que a gente está representando aqui nessa terra, né? Se é que nós somos de um outro reino, se é que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, mas como cidadãos também aqui deste mundo, cidadãos dos céus, mas também, né, como eu gosto de falar, com a cabeça nos céus, mas os pés no chão, né? Vamos procurar exercer aquilo, o amor para qual nós somos chamados, né? Porque tem muitas pessoas observando isso, né? Eu vejo muito ódio, né? Muita raiva, né? Eu tenho um grupo dos meus primos que não se pode sequer mencionar alguma coisa sobre política ou ideologia que gera uma confusão tremenda, né? Uma confusão absurda. Esses dias, por causa de um detalhe que eu comentei lá, eu tive que pedir desculpa, né? Se uma coisa que tão pouco, só era só uma observação, todo mundo já começou a chover críticas, né? E mais oposições e foram tão contundentes que eu até fiquei constrangido, né? Mas se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, né? Queridos, façam todo o possível para viver em paz. Jesus empreitou uma bem-aventurança sobre os pacificadores, lembra? Mateus 5:9. E os crentes devem cultivar a paz com todos, no que depender deles. Queridos, fazer bem ao inimigo, em vez de procurar vingar-se, a gente pode levá-lo ao arrependimento, né? A trazer ele à razão, né? Fala, poxa, mas afinal de contas, né? Vamos razoar aqui, né? Vamos pensar como pessoas civilizadas, né? Eu jamais vou querer o seu mal.
Eu quero o seu bem, né? Nós devemos viver em comum acordo, né? Para isso foi que a gente foi chamado, né? Senão como a gente vai conseguir conviver? Não é verdade, queridos? Eu tenho que respeitar a opinião diferente da minha, né? Mesmo que eu não concorde com ela, mas eu vou respeitar, não vou ser contundente com ele por causa que ele pensa diferente de mim, né? E é nisso tudo que a gente entende aqui, né, irmãos, sobre como é importante a gente viver o amor, mais do que falar, viver o amor, né? Eu sou infinitamente grato ao Senhor porque tem me permitido entender esse tipo de coisa, mesmo nesses momentos mais difíceis, né? E sendo assim, a gente já partindo para o final, eu queria compartilhar com você mais esse momento de agradecimento, né? Pela tia Maria, que tem passado por tantos problemas, né? Tantas dificuldades. A gente teve lá hoje, nessa segunda-feira, né? Oramos com ela, tá totalmente recuperada, mas é aí que a gente vê que a gente precisa exercer o amor, principalmente nessa época, né? Eu louvo a Deus porque Deus tem dado oportunidade para ela, né? E assim como tem dado pra gente exercer amor, mostrar que ainda nesses dias que a gente passa, vale a pena mostrar que nós servimos um Deus que atua em meio a qualquer situação, né? Deus abençoe vocês, queridos. É muito bom ter falado com vocês. Que o Espírito Santo possa falar cada vez mais, né? Amém? Deus abençoe. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Oh, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Eu creio sim, mais alto o nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, confiamos em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Somente as vozes declare, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, Jesus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmão. Graça e paz, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, irmãos. Graça e paz. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. A graça e a paz a todos. Oi, irmãos, boa noite. Graça e paz a todos. A graça e a paz do Senhor aos queridos irmãos da Igreja Batista de Vila Alpina. Aos irmãos da Igreja Batista, graça e paz. Graça e paz. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. A graça e a paz para todos. Graça e paz, queridos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Família IBVA, graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Fiquem em casa. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Aos irmãos, eu desejo a graça e paz. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, queridos.